Eu fiz a atualização aqui do modelo europeu, a rodada 0Z, com a projeção de 5 dias até o dia 25, e o modelo continua colocando aí índices que podem passar aí de acumulados de 300 milímetros, pessoal, em regiões do Espírito Santo, Minas Gerais, na região central aí passando de 200 milímetros ali em Goiás, e também um alto volume de chuva lá em Rondônia. Neste momento a temperatura é de 18 graus aqui no sul do Brasil, sol brilhante, nenhuma nuvem no céu aqui no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. E na atualização para a projeção do restante desta terça-feira, a gente tem ainda um pouco de instabilidade aí no sul, tivemos muita chuva entre Peruíbe, Registro, também na Baixada Santista, todo o litoral paulista. A gente pode ter aí um pouquinho de instabilidade agora na tarde para a noite, que volta a chover, entrando na madrugada aí da quarta-feira. Ali na capital paulista, a gente pode ter um pouco de instabilidade, talvez à tarde, mas a projeção por enquanto nos coloca bastante nebulosidade. Mas existe aí, né, em função de um centro de baixa pressão que está posicionado aqui no litoral, a entrada em infiltração marítima de umidade. Isso pode provocar chuva aqui na faixa leste do estado, alguma chuva esparsa também lá no Vale do Paraíba, que também recebe o ar polar, que está mantendo a temperatura baixa e não deve passar dos 25 graus. Rio de Janeiro, que choveu torrencialmente ontem à noite, pode ter ainda um pouco de instabilidade ao longo do dia, bastante nebulosidade e pancadas esparsas final do dia, podendo voltar a chover à noite. Já na Serra, em Petrópolis, a gente tem instabilidade ao longo de todo o dia. Também regiões aqui do sul de Minas, podemos ter um pouquinho de estabilidade. O restante do estado de São Paulo, praticamente sem chuva ao longo do dia. São Carlos aí também sem chuva, mas bastante nebulosidade e continua o vento, tá, pessoal? O vento também continua aqui em São Paulo, na casa aí de 50 quilômetros por hora. Lá em São Carlos pode passar dos 50 quilômetros por hora. Bauru também tem vento. Toda a faixa aí central do estado de São Paulo tem vento, na casa aí dos 40 quilômetros por hora de rajada. São ventos aí que vão ficar oscilando ao longo do dia. Porém, não tem praticamente chuva no restante do estado de São Paulo, também Mato Grosso do Sul, Paraná, somente aqui na região leste, alguns pontos isolados entre Curitiba e o litoral. Santa Catarina, também pontos muito isolados agora de manhã, aqui parte da encosta da Serra, aqui no sul. Floripa, praticamente nada de instabilidade aí, mas segue o vento soprando. Caçador também sem chuva. Rio Grande do Sul também sem chuva, a imagem de satélite é muito clara, tempo aberto e sol agora neste momento em Santa Maria, Passo Fundo, São Borja, Uruguaiana, Bagé, lá em Chapecó, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Floripa também tem sol, Blumenau, Joinville. O sol se faz presente em praticamente todo o sul do Brasil, parte do estado de São Paulo, também aí lá em Campo Grande. Porém, as temperaturas não devem subir muito aqui em Porto Alegre devido a esse vento. Nebulosidade aumenta de tarde e não deve passar aí dos 26, 27 graus. Litoral gaúcho também se mantém aí sem chuva, temperatura um pouquinho mais amena. E tivemos mínimas hoje em Irupema ali de 2,6 graus. Exatamente. Serra Catarinense, Serra Gaúcha, temperatura baixa, inclusive no verão. E antes de falar dos principais alertas do IMET, não se esqueça do like, senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E se estiver no celular, depois do like, deixe o botãozinho de hypar. Os principais alertas do IMET para essa terça-feira seguem aí de acumulado de chuva, alerta vermelho, que pode passar aí dos 100 milímetros acumulados, assim como tivemos ontem aí em várias regiões ali no litoral paulista. Lá em Peruíbe nós tivemos 180 milímetros acumulados ontem ao longo da tarde. O modelo europeu segue colocando ponto de atenção, então principalmente aqui ó, acima de Campo de Goytacazes, aí chuva intensifica. Lá em Cachoeiro do Itapemirim pode passar de 50 milímetros. Região de Vitória, Colatina, indo aqui para a região leste, nordeste e norte de Minas, também Governador Valadares. Alguns pontos podem passar dos 100 milímetros. O volume de chuva também se estende aí em direção à Bahia e chove praticamente em todo o estado baiano nessa terça-feira, inclusive um pouco de instabilidade lá em Salvador entre a tarde e a noite, temperatura batendo na casa de 30 graus. Ali em Cachoeiro do Itapemirim chove então à medida que começar agora final da manhã, chove o dia inteiro seguindo ao longo da quarta-feira. É uma chuva persistente, momentos de chuva forte, ponto de atenção nessas regiões, bem
como lá em Colatina, também na região de Vitória. É uma chuva persistente, momentos de chuva muito forte e condições de temporais isolados. Há um ponto de atenção no vento norte aí, principalmente aí em algumas regiões, que pode passar aí de 50 km por hora aí junto com a chuva. Então é a formação Zacas aí, a zona de convergência do Atlântico Sul, convergência da umidade que vem da Amazônia, está conectada à frente fria que veio aqui do sul, impulsionada aí por um ciclone extratropical que está aí no oceano, não causando outros transtornos, além daquele vento de 40 km por hora, e que mantém alimentando aí a formação Zacas, que deve seguir assim até o final de semana. Então esse é o principal alerta, pessoal. Se mantém o alerta para hoje de chuvas intensas aqui na parte do sudeste do Brasil. O principal estado em alerta é o Espírito Santo, todo o território, também parte de Minas Gerais, aí na região leste, nordeste e ao norte, e demais regiões. A chuva se mantém aí em Goiás, a chuva se mantém no Mato Grosso, lá em Cuiabá, se estendendo os demais territórios até o extremo oeste aí do Amazonas, onde Manaus, lá a gente tem chuva também. Entre final da manhã e final da tarde a gente pode ter aí pancadas fortes, somando aí acima de 10 a 15 milímetros. Restante aí do Nordeste também temos chuvas que começam a aparecer aqui lá em Patos, Fortaleza, Sobral, Teresina, chuvas mais isoladas que teremos aí ao longo do dia. Já bem no extremo do Recife, Maceió, a gente pode ver que quase não tem chuva. A frente marítima está aí represando a umidade, mantendo no interior, não deixando de chover no litoral. Certo, pessoal? Atualizações rápidas aí das condições. Se mantém aí a formação Zacas com muita chuva aí no sudeste. Ponto de atenção, sigam as orientações da Defesa Civil. Cuidado com as áreas de risco, regiões alagadas, regiões que podem sofrer quedas de barreira e encostas da serra. Sempre é importante estar atento a essas situações e seguir as orientações da Defesa Civil. Muito importante, deixa o like, se inscreva, deixe seu comentário aqui no vídeo e logo mais à noite a gente atualiza as rodadas dos modelos meteorológicos para a quarta-feira. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.